tô aqui para falar de um livro muito gostoso, Senhora, de José de Alencar. Eu já li esse livro umas 15, 20 vezes. É da fase do romantismo e tal, e vai contar a história da Aurélia e do Fernando. Então a história, ela se passa no Rio de Janeiro do século XIX, então tem toda a parte histórica muito legal, que fala como que eram os costumes da época e tal. E aí conta a história da Aurélia, que era uma menina pobre, que vivia com a mãe e que, uma menina ainda, né, 15, 16 anos, e ela era muito inteligente. Então o José de Alencar, ele mostra isso como se fosse um defeito, assim, né? Porque ela tinha que esconder que ela era inteligente, boa em contas, em os assuntos, né, que era do domínio público, que era do domínio dos homens, ela sabia também. Só que ela tinha que esconder isso. Então, ela se apaixona por um rapaz, só que o rapaz, ele não é rico, mas também não é tão pobre quanto ela, e se apaixona por ela também. Só que ele se vê, pelas questões financeiras, tendo que não se casar com a Aurélia, deixa ela, né, abandona. E nesse meio tempo, a Aurélia descobre que o pai dela, que ela não conhecia, morreu e deixou uma grande herança para ela. Daí ela se torna uma senhora, né? Ela fica muito rica. E daí ela arma uma vingança, uma grande vingança contra o Fernando. Ela faz um jeito, um esquema, que é como se fosse ter comprado ele, né? Ele não era, já que foi pela questão financeira que ele abandonou a Aurélia, ela arma um esquema para que ele se case com ela pelo dinheiro, né? E aí muitas coisas acontecem no correr do livro. E claro que no final tudo dá certo, né? Romântico. E os dois são felizes para sempre, né? Mas algumas coisas são interessantes aqui. O olhar do José de Alencar para essa personagem feminina, aliás, em todos os livros do José de Alencar, né? Então, mostra essa mulher impetuosa que faz o que quer, que vai lá e vai se vingar, ela é muito inteligente e tal. E parece que o José de Alencar tá enaltecendo essa mulher, mas na verdade não, né? No final, ela é punida porque ela quase perde o Fernando, né? Então ela se arrepende do que ela fez e tal, e ela se rende ao amor do Fernando, se rende ao casamento, então ela se submete. Então quando ela se submete, ela tá na posição correta da mulher, né? Segundo José de Alencar. Então é assim que o José de Alencar vai mostrando essa personagem feminina. E como os livros do José de Alencar, eles eram publicados em folhetins, né? Que era assim, cada capítulo no jornal, né, do dia. Daí, para você ler o outro capítulo, você tinha que comprar o jornal do outro dia e assim por diante. Que era mais ou menos o início da novela. E esses textos, eles eram lidos muito, muito, muito pelas mulheres
da corte, né, as mulheres mais ricas, e que e assim esses textos eles acabaram assim sendo formadores de opinião, formadores de costumes, né? Então o José de Alencar teve um papel muito grande na construção da ideia de civilização do Brasil ou do Rio de Janeiro daquela época. Então, o que era de bom tom, o que não era, as mulheres não podiam sair sozinhas, isso é mostrado no livro, e até a ideia, né, de que a Aurélia ela era vingativa e tal, mas impetuosa, mas depois ela foi punida, ela se rendeu, então as mulheres devem ser assim. Então todas essas questões são construídas pelo José de Alencar, e ele acaba sendo assim, tendo um papel de formador da civilização mesmo. O formador da civilização é muito forte, né? Mas assim, formador do imaginário, né? Do que seria a civilização. Então ele, claro, tinha a influência francesa muito forte, e ele vai contando, mostrando os costumes e tal, e as mulheres que liam esses textos acabavam assimilando aquilo, como acontece hoje com os meios de comunicação mais abrangentes. Então é isso. Senhora José de Alencar é uma gracinha de livro.